Sim, sim. Boas tardes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por agradecer à organização, muito em particular ao Dr. João Maires, que mais ou menos há um ano fez o convite para eu estar presente nesta reunião, que eu agradeço, e eu prometo que eu não vou fazer nenhuma dissertação, caros colegas. É uma área que eu tenho muita sensibilidade e de que dedico-me na saúde da mulher. Eu vou-me limitar a aspectos em ginecologia, porque nós temos de ter a noção que muitas vezes aquilo que se passa a nível das hemorragias uterinas é um espelho de doenças sistémicas. Mas vamos essencialmente ver o que nós temos em ginecologia. E eu utilizei o termo de hemorragia uterina anormal, porque nós, em medicina, felizmente, estamos sempre a atualizar-nos e hoje em dia nós não devemos utilizar o tema de hemorragia disfuncional. Tantos anos utilizamos e era o que nós sabíamos. E neste momento sabemos que são hemorragias uterinas anormais. Há uns anos atrás nós chamávamos de menorragias, mas como mandam as boas regras, eu começo por deixar os meus dados biográficos e os meus conflitos de interesse e tentar partilhar convosco a agenda em que eu vou ser muito resumido nos diferentes pontos da agenda. Eu vou-me dedicar muito mais tempo a como controlar, tratar as hemorragias uterinas anómalas. Vamos ter uma introdução, vamos falar muito rápido sobre o diagnóstico e sim sobre o tratamento, a hemorragia aguda, a hemorragia crónica, a medicação hormonal, não hormonal, a medicação anterior que nós já conhecíamos e alguma medicação que é, ao fim e ao cabo, futura e atual e que pode vir desempenhar alguma função importante em determinadas circunstâncias. A cirurgia, que como o Dr. João Maires, e prestem atenção, o Dr. João Maires é um cirurgião ginecológico, hein? Mas ele foi muito restrito e limitado em dizer quando é que se faz a cirurgia. Portanto, e chegar a conclusões se nós conseguirmos. Portanto, como eu disse, há uns anos atrás, nós dizíamos hemorragia disfuncional, toda a hemorragia em ginecologia que não tinha nenhuma causa estrutural. Menorragias era o que nós utilizamos. Hoje em dia temos de ter atenção que estamos a falar de mulheres em pré-menopausa, estamos a falar de mulheres com perdas abundantes, perdas superiores a 80 ml. Não é fácil, e já vão verificar, registar 80 ml ou mais de perdas. Nós vamos por intuição clínica e perdas com duração superior a 8 dias. Ou seja, é aquela senhora que tem a sua menstruação regular, a menstruação aparece todos os meses, mas perde mais dias e perde mais quantidade. Portanto, e como eu disse, vou-me limitar à intervenção em ginecologia. E aqui já foi dito que a importância, a relevância das perdas abundantes nas mulheres é significativa. Eu às vezes tinha a sensação que nós, os médicos, não estamos muito sensibilizados. É significativa. É uma incidência muito variável porque depende da terminologia que é utilizada, da objetividade ou subjetividade com que nós tratamos a condição. É evidente que na maioria dos casos não é nenhuma ameaça à vida. Lá está. Por isso é que às vezes temos pouca sensibilidade. No entanto, temos de ter a noção que os dados são inferiores, de certeza, à realidade. Como podem verificar, instituições como o NICE, como o Royal College, como a própria FIGO, estima que 1/3 das mulheres têm um episódio de hemorragias uterinas abundantes em toda a sua vida. E no Reino Unido, foram aqui ditas e bem estimativas portuguesas, no Reino Unido, 1,5 milhões de mulheres por ano têm hemorragias abundantes e, globalmente, 30% das mulheres têm anemia, estão relacionados com as hemorragias abundantes. Ora, o diagnóstico, como eu disse, e muito breve, a avaliação da hemantina seria o ideal, o convencional, o padrão, mas avaliar a hemantina implica que a senhora pegasse no seu penso higiênico, imagina, colocasse numa caixa hermética e depois, portanto, em termos práticos, não é muito execuível. Na presença de uma clínica sugestiva, a hemoglobina ou o hematócrito pode nos dar a ideia realmente. E existe um esquema que é o Pictorial, é o PBAC chart. Em qualquer computador na internet, Dr. Google, ponham
E vão encontrar vários exemplos do Pericol Chart, que é muito simples, que é nós quantificarmos junto com a senhora os pensos ou os tampões que ela utiliza e como é que ficam preenchidos e termos a noção que qualquer valor final igual ou superior a 100 quer dizer que a senhora perde mesmo muito sangue. Isto é mais prático. Hoje em dia, algumas mulheres já toleram o copo menstrual e podemos ter uma ideia, de acordo com a quantidade que o copo menstrual referir. E também existem aplicações dos telefones inteligentes que, preenchendo um inquérito, podemos ter uma ideia se a senhora tem ou não perdas muito abundantes. É um diagnóstico de exclusão, ou seja, nós vamos ver que não existe mais nenhuma outra causa para dizermos que a senhora tem hemorragias uterinas abundantes, aquilo que dizíamos disfuncional. Nunca esquecer, às vezes nós temos que excluir uma gravidez, está bem? E ainda por cima com mulheres, temos que, em idade reprodutiva, temos que excluir que não há uma gravidez, que não é uma hemorragia da gravidez. Temos que excluir qualquer patologia ginecológica específica, particularmente temos que excluir neoplasia. Isto faz parte, há uns anos atrás, eu penso que os colegas todos conhecem um acrónimo que passou a existir em ginecologia, que é o PalmCoin. Isto faz parte do COIN. Tudo o que não é estrutural, incluindo doenças sistémicas, coagulopatias, endocrinopatias, que podem cursar com perdas abundantes. Ora, no tratamento temos hemorragia aguda. Hemorragia aguda requer uma intervenção imediata. Requer medidas gerais. Pode requerer alguma intervenção farmacológica mais específica, por exemplo, correção mesmo com fatores de coagulação ou com plasma. Portanto, restituição da volémia, reduzir as hemorragias ou, inclusivamente, irmos mais longe e ter que aplicar dentro do útero um balão de Foley, uma sonda de Foley, para tentarmos conter imediatamente a hemorragia. Se nós estivermos a falar de medicação mais específica em ginecologia, a contracepção hormonal combinada pode ser utilizada num esquema que inclua, no mínimo, 30 microgramas de etilenoestradiol. Aliás, neste momento temos 30 ou 35 os valores mais elevados. 30 miligramas será suficiente. E, convém, é um esquema que faz a utilização de comprimidos durante o dia, várias vezes, até reduzirmos a hemorragia, até controlarmos a hemorragia e até passarmos uma fase de toma contínua, provavelmente, enquanto não se estabelecer algum diagnóstico definitivo, a mulher vai tomar continuamente esta formulação quando tivermos o controle. E se não houver nenhuma causa de ser disfuncional, se calhar é aquela mulher que, se não tiver nenhuma contraindicação, porque nós temos de ter precaução na contracepção hormonal combinada, está bem? Se não tiver nenhuma contraindicação, este é o esquema de tratamento, enquanto ela mantiver a redução das perdas. Atenção que a contracepção combinada, nós temos que verificar se não há risco cardiovascular, se não há doença cardiovascular ou a utilização mais elevada de estrogénios faz com que haja estimulação de náusea ou mesmo vômitos e podemos estar a diminuir a eficácia do esquema de tratamento. Nós podemos recorrer à utilização exclusiva de prostagénios. Se a mulher tiver contraindicação para estrogénios, nós podemos. Temos o célebre acetato de medroxiaprostona, que já tem muitos anos, mas que tem muita eficácia nestas situações. Temos é que aumentar a dose, mais vezes por dia, para reduzir a anemia, depois para controlar a anemia, não, a hemorragia, peço desculpa, e depois fazer um período de manutenção. E, mais ainda, podemos utilizar o velhinho, desculpem lá o termo comercial, Depo-Provera. O Depo-Provera ainda existe. E, inclusivamente, é um excelente contraceptivo, sobretudo aquelas senhoras que estão muito indecisas o que é que vão fazer enquanto fazem ou não fazem. O Depo-Provera é providencial. Durante 3 meses, pelo menos, temos a senhora protegida, mas aqui podemos ter que utilizar a medicação e depois seguir com a medicação oral, como podem verificar neste esquema, 20 mg 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Existem fármacos que não são hormonais, mas que podem ser adicionados ao esquema hormonal, porque às vezes o esquema hormonal pode não ser suficiente, não tem nada a ver com hormonas. O ácido tranexâmico é um excelente controlador das hemorragias,
nas mulheres é um antifibromolítico, portanto, com este esquema de utilização nós podemos controlar a hemorragia, mas teremos que avaliar também o risco cardiovascular ou de doença cardiovascular na sua utilização. A hemorragia uterina crónica, se calhar, será aquela que a maior parte de nós estamos mais habituados. A senhora que tem insistentemente as suas perdas abundantes, e nós já verificamos, como nas grávidas, mas também nas não grávidas, as senhoras demoram algum tempo a recorrer ao apoio médico. E, infelizmente, às vezes o apoio médico demora algum tempo a decidir intervir nas senhoras com perdas abundantes. E na hemorragia crónica, estamos a falar de uma situação em que já excluímos que não existe nenhuma causa orgânica. Eu ainda não consigo perceber porque é que os profissionais de saúde, quando têm uma senhora com hemorragias uterinas abundantes, não optam, crónica, não optam pela primeira opção, que está demonstrada, a utilização de um dispositivo intrauterino hormonal. O dispositivo com maior dosagem. Aliás, em Portugal, esse dispositivo tem duas indicações, contracepção e controle de perdas abundantes. Portanto, eu não sei porque é que demoram muito tempo. Esta é a melhor opção porque reduz em 3 meses quase a 97% do volume das perdas. Portanto, é sem dúvida a melhor opção. A não ser que a senhora diga que não queira, mas é a melhor opção. E devíamos pensar assim. Tem uma efetividade que é superior aos contraceptivos orais. Portanto, superior. Portanto, não devemos dizer à senhora para começar a tomar contraceptivos hormonais orais. Não, se houver condições, se a senhora não estiver interessada em engravidar mais ou não está interessada em engravidar pelo menos durante 3 anos, esta é a melhor opção e devíamos lutar por essa melhor opção. O dispositivo intrauterino levonorgestrel demonstra, por exemplo, que tem melhores indicadores de qualidade de vida. O efeito é similar a uma pequena cirurgia que é a ablação endometrial. Portanto, não há necessidade de fazer nenhuma cirurgia. Qualquer médico com treino da colocação de um dispositivo pode ter esta opção. E em termos de cirurgia, até porque hoje em dia nós temos que dividir a esterectomia em esterectomia por causa benigna. Nós devíamos evitar ao máximo operar as senhoras porque têm patologia benigna e esterectomia por causa maligna. Situações completamente diferentes. E mesmo em relação à esterectomia, a longo prazo, o dispositivo tem um melhor desfecho, o outcome, do que a cirurgia. Não se esqueçam que a esterectomia é sempre uma esterectomia. É uma cirurgia e implica uma anestesia. Ora, em termos de medicação específica, em segundo plano, temos a contracepção hormonal combinada. Vejam que reduz 40% a 70%. O dispositivo chega a 90% de redução. Daí deve ser a primeira opção. E a contracepção hormonal oral controla e diminui muitas vezes a dismenorreia que está associada com as perdas mais abundantes. O ácido tranexâmico por via oral é uma alternativa. Eu dou-vos um exemplo. Às vezes surgem senhoras que foram operadas a cancro da mama e estamos limitadíssimos em termos hormonais. O ácido tranexâmico é uma excelente opção. Não é hormonal. Portanto, com a sua utilização apenas durante as perdas abundantes, a senhora não deixando de ter as perdas ou reduzindo as perdas, podemos suspender o ácido tranexâmico. Mais uma vez, a avaliação do risco e doença cardiovascular. Também temos os anti-inflamatórios não esteroides. Isto está ligado com o metabolismo das prostaglandinas, mas a sua redução do volume das perdas é menor do que nós tivemos a dizer anteriormente. Eu vou-vos deixar estas opções. Eu chamo a atenção para uma das opções que é o ácido mefanâmico, que infelizmente às vezes aparece e desaparece em Portugal, mas os anglo-saxónicos são muito fanáticos na utilização do ácido mefanâmico para o controle das perdas mais abundantes. E os prostagénios isolados podem ser utilizados, mas atenção que os prostagénios isolados não têm o controle como têm as outras opções e, por outro lado, existem alguns efeitos secundários, a alteração do peso, a alteração do humor, cefaleias, sensação de inchaço. Deixar-vos aqui já aquilo que é a última linha de opção não cirúrgica para controlar as perdas e habitualmente são utilizadas em senhoras que nós estamos a pensar em operar. Nós queremos recuperar a anemia e, assim que pudermos, operar a senhora como os agonistas GNRH, porque
Os agonistas são utilizados em 3 a 6 meses no máximo. Os seus efeitos secundários são muito significativos, nomeadamente deixam a mulher com um hipoestrogenismo muito acentuado e com algumas queixas, nomeadamente as mulheres mais novas com afrontamentos. Portanto, curta duração e é terminar a medicação e operar o mais imediatamente possível a senhora, senão isto regride tudo. E hoje em dia temos os antagonistas GNRH, isso é que é tipo o atual e futuro, em que estão associados a suplementação hormonal. É chamado o tratamento at-back therapy. Portanto, já existem estas opções também em Portugal. É engraçado que nós... Portanto, temos o Relugolix e o Elagolix, são as duas opções, sobretudo nas hemorragias com a presença de miomas, mulheres que têm miomas, que têm hemorragias abundantes, é uma opção, mas o estudo é de 6 meses. Nós não sabemos, a partir de 6 meses, o que é que acontece se continuarmos a utilizar ou se não continuarmos a utilizar. E neste caso, como há tratamento hormonal, temos de ter atenção que há uma limitação se as senhoras tiverem risco ou doença cardiovascular. E é engraçado que, fazendo as pesquisas, continuamos a encontrar opções que já são residuais, eu diria muito residuais, dos androgénios, porque os seus efeitos secundários são significativos, como o danazol, eu não sei se ainda na sala existem pessoas que lembram do danazol, ou a gestriona, mas os seus efeitos secundários são muito acentuados e hoje em dia muito residual a sua utilização. Nós tivemos durante alguns anos em Portugal, e neste momento está disponível, mas as pessoas têm que prestar atenção do risco de doença hepática grave que pode surgir na utilização deste medicamento, que é o statilopristal, para biomas e perdas abundantes. Temos de ter essa noção. A sua utilização é muito restrita. Claro que, em última instância, a cirurgia, mas nós tivemos aqui um cirurgião que limita a utilização da cirurgia realmente quando ela é necessária, ou a cortagem endometrial ou a ablação endometrial. Portanto, como conclusão, é uma condição que é relevante na saúde da mulher, associa-se com anemia e ou deficiência de ferro, a sua incidência é muito variável, os meios de acesso muitas vezes para o respectivo diagnóstico não são os mais diretos porque não são práticos, é um diagnóstico de exclusão, atenção que existem causas não ginecológicas de perdas abundantes. E nós devemos optar sempre, no início, pela abordagem não invasiva, aquela que tem maior grau de efetividade e alternativas com maior eficácia. Obrigado.